Olá, olá minha gente querida, minhas amigas e meus amigos. Estamos aqui para preparar a nossa reflexão de hoje, dessa sexta-feira. Eu até digo que é uma continuidade da reflexão anterior. E essa a ênfase que nós estamos dando da relação de Deus com a raça humana, com o ser humano, a relação da terra com o céu. Nós temos falado que essa relação é uma relação muito íntima, muito estreita. E só podemos provar isso através da Santa Palavra de Deus. Portanto, hoje eu escolhi alguns versos do Salmo 139. O ideal é que nós lêssemos todo o Salmo, é muito grande. E o nosso vídeo tem que ser curto, portanto nós vamos fazer aqui um resumo. E eu já vou começar lendo. Aqui o verso 1 do Salmo 139, que diz assim: o objetivo é descobrirmos essa intimidade, essa relação muito estreita entre nós e Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Verso 3. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. É uma onisciência total. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. O verso 5. Eu quero dizer que eu estou usando aqui a Bíblia, eu acho que a gente fala eletrônica, né? Que é a Bíblia aqui no celular, fica muito fácil para a gente manusear. Tu me cerca por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Que grandeza! O verso 7 diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Agora o verso 8, eu quero dizer que o verso 8 é o centro da nossa reflexão. Eu vou ler agora e daqui a pouco a gente retorna para ler outra vez. Diz assim o verso 8: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Tem tradução que diz: se eu descer ao mais profundo do abismo, o Senhor estará comigo no mais profundo do abismo. A sepultura é um abismo tremendamente profundo. Não tem nada pior do que a sepultura, né? Então Deus tomou cuidado de falar isso aqui. Agora nós vamos passar para os versos 15 e 16. Vamos lá. Diz assim o verso 15: meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado. Tem tradução que diz assim: quando ele era ainda informe, nem existia. O Senhor já conhecia. Formado, entretecido nas profundezas da terra. O verso 16: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Olha, dá para a gente perceber esses detalhes tão grandes, a expressão de Deus falando de como Ele cuida de nós, de como Ele nos conhece, de quão importante nós somos para Ele. Nós somos, na verdade, a coisa mais preciosa para Deus. Aquele pastor Bulhão, muito conhecido, ele gosta de falar que nós somos a coisa mais linda para Jesus. E é verdade. Bom, esse detalhe aqui do Salmo 139
combina com Jeremias, capítulo 1, o verso 5 e o 4 e o 4 e o 5. Deus disse para Jeremias, diz assim, Jeremias, antes de você ser formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E antes de você sair da madre, antes de você nascer, eu já te chamei e já te constituí profeta entre as nações. Olha que maravilha isso, meus irmãos, meus amigos. Isso é profundo demais. É necessário que meditemos nisso constantemente, nesse carinho e nesse cuidado de Deus. E agora nós vamos voltar para o verso 8, que eu disse que é o centro da nossa reflexão. Deixa eu voltar aqui. Eu fico sempre com pressa, porque eu não quero que o nosso vídeo passe aí dos 10 minutos, um pouquinho por aí assim, né? Vamos lá, repetindo o verso 8. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Ora, todos nós sabemos que mais cedo ou mais tarde nós vamos parar no mais profundo do abismo, que é a sepultura. Mas Deus promete que estará conosco. E interessante que para confirmar essa verdade, nós temos a passagem de 2 Reis, capítulo 13, o verso 20 e o verso 21. É um detalhe da história do profeta Eliseu. O profeta Eliseu adoeceu, como todos, e morreu. Foi sepultado. E eu quero falar aqui sobre a sepultura de Eliseu, que fica bastante implícito que era uma sepultura de rico. E Eliseu, tudo indica que era filho de um fazendeiro, porque a história diz que ele estava, quando Elias o chamou para o ministério de profeta, ele estava arando na fazenda do pai com 12 juntas de bois. Isso indica que era uma fazenda mais ou menos grande. E então daí vem essa ideia de que a sepultura dele era igual àquela sepultura de José de Arimateia, que foi emprestado para Jesus. Era uma característica, era um costume dos ricos fazer a sepultura cavada em pedras. Por quê? Esse detalhe da história de Eliseu conta que foram sepultar um cadáver no cemitério, onde estava também a sepultura de Eliseu, e provavelmente eles ainda iam cavar a sepultura. De repente, o povo avista ao longe um grupo de moabitas que costumavam fazer desordem e agredir os israelitas, especialmente acho que era começo do ano, na primavera. E eles vinham para maltratar, para agredir. Daí aquele pessoal do funeral, apavorado, resolveram correr, mas antes viram a sepultura de Eliseu aberta e jogaram o cadáver lá. Quando o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o indivíduo ressuscitou. Então aqui está a confirmação do que está no verso 8 do Salmo 139. Se tu descer até a sepultura, lá estarei. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, o verso 30, Deus diz assim, a última parte do verso, Deus diz assim, eu honro aos que me honram. Então, o que Deus fez aqui com Eliseu foi fazer uma demonstração de honra ao seu servo. E essa honra que Deus conferiu a Eliseu, ele vai conferir a todos que o servirem, a todos que se decidirem na vida seguir ao Senhor, todos que decidirem temer o Senhor. Como o Senhor vai honrar a esses que temem o seu nome? Mesmo estando mortos, o Senhor vai ressuscitar a todos. Nós somos mortos e jogados na sepultura com o corpo contaminado, com o corpo alguns já estão parecendo, antes de morrer já aparece um cadáver, né? E o Senhor promete que ressuscitará todos com corpo glorioso, igual ao corpo de Cristo, sem mancha, sem mácula. Essa é a honra que Deus tem reservado para nós. Ressuscitaremos todos
para recebermos a terra de volta também renovada, restaurada, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Portanto, eu estou dando essa ênfase aqui, venho falando desde os vídeos anteriores, para que possamos nos dedicar a pensar nisso a cada instante e sabermos quão importantes somos para Deus. Eu quero apresentar aqui a última passagem, que é o Evangelho de João, capítulo 11, verso 25, acho que é verso 26. Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que está em mim não morre mais, passou da morte para a vida, né? Essas citações maravilhosas. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que está em mim passou da morte para a vida. Ele é a ressurreição. Portanto, a ressurreição, eu diria que nem é um acontecimento, um fenômeno físico e espiritual, mas é uma pessoa. Jesus é a ressurreição. E ele nos promete. Portanto, queridos irmãos, para nós que sabemos que um dia estaremos na sepultura, essa mensagem é uma esperança maravilhosa. E eu digo assim, a esperança é o antegozo daquilo que a gente aguarda. Vou dar um exemplo aqui. Esse pensamento um dia Deus me deu e eu gostei demais. Quando nós estamos aguardando na nossa casa a chegada de um parente muito querido ou de um amigo muito querido, que a gente começa a arrumar a casa, preparar as comidas arrumar a cama e arrumar tudo para receber essa visita, a gente já começa sentindo o gozo daquele momento, da chegada dessa pessoa querida. Então, é por isso que eu digo, a esperança é o antegozo. Essa esperança da ressurreição, da restauração do corpo, da restauração da terra, da vida eterna, nós já podemos ter o gozo dela aqui. Por isso eu quero encerrar desejando a todos um feliz sábado. Tenho feito esses vídeos sempre na sexta-feira à tarde, né? Não sei até onde irei com essa ideia, até quando o Senhor me conceder. E que possamos ter um sábado muito feliz, muito alegre, que nós sejamos abençoados, nossas famílias, e vamos prosseguir para a frente e para o alto, porque o justo viverá pela fé. Não esqueça de divulgar esse vídeo, porque esse trabalho não é meu, não é seu, é do Senhor. Um abraço e até o nosso próximo vídeo da próxima sexta-feira. Que Deus te abençoe, a mim e a você.